Capítulo 7, Grande alívio. Não somos o juiz. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. O que exatamente significa julgar outras pessoas? Nesse caso, ou em nossa conotação, significa condenar, castigar ou levar em juízo. Quando nós ficamos irados ou aborrecidos com o indivíduo ou com o grupo, sempre seremos tentados a passar para o nível seguinte, a raiva, que nos impele a julgar. Queremos rotular o outro, pois então poderemos desqualificá-lo como pessoa ou menosprezar o cargo que ele ocupa. Julgar os outros também é uma tentativa de nos absolver da culpa. Então, nesse livro, nós estamos tratando diretamente da ira. Logo, é importante sermos práticos. Creio que isso significa apresentar um conceito de uma forma que possa ser aplicado. Julgamento defensivo. Julgar é um mecanismo de defesa. Se a ira, em sua forma mais pura, é um descontentamento passageiro, julgamento é uma rejeição permanente. Para ilustrar essa ideia, eu vou lançar mão novamente da minha longa lista de faltas e falhas. Eu comentei anteriormente que meu marido, John, foi quem falou de Jesus para mim. Em 1981, nós dois participamos de um curso de férias em Purdue University. Embora eu não fosse crente, John sentiu claramente que devia me convidar para um café com estudo organizado por um dos professores. Ao longo dos anos, esse casal temente a Deus havia aberto as portas da sua casa para disciplinar alunos, dos quais John era um dos muitos. Os Blakes permitiram até que John dirigisse os estudos bíblicos e semanalmente para que eles pudessem crescer e desenvolver um ambiente seguro e estruturado. Muitos outros estudantes, entre eles alguns adoráveis, como umas moças cristãs, frequentavam esse estudo bíblico na casa dos Blakes. Quando John chegou comigo, a descrente, do campus, todos ficaram espantados. Será que John tinha se desviado? Ele sabia que eu era uma badaleira? Será que Satanás encarnado estava tentando derrubar o líder do estudo bíblico? Na verdade, eu era estudante. E para mim, um convite para um café significava um almoço grátis, na verdade. No início, eu não tinha nenhum interesse romântico no John. Ele era gentil e eu não costumava sair com rapazes gentis. Lembro que eu me senti uma alienígena nesse encontro. Todos pareciam falar crentez, que era uma língua estrangeira e eu não entendia nada. Depois do almoço, reunimos-nos na sala de estar e começaram a colocar uns louvores. Eu não conhecia nenhuma daquelas músicas que eles estavam cantando e as folhas com as letras das canções, eles não haviam distribuído, então não tinha nada que me ajudasse. Eu olhei ao redor para ver se alguém mais estava tão perdido quanto eu. Era um encontro interdenominacional e alguns dos alunos estavam com as mãos levantadas. Eu pensei, que história é essa? Eles querem perguntar alguma coisa, será? Tensa e nada à vontade, eu comecei a ler as letras das canções que depois eles distribuíram. As palavras de uma delas me impactaram. Dizia assim: Ele não vê quem eu era, ele vê Jesus. Meus pensamentos se aceleraram. Será mesmo? Deus podia de algum modo olhar para mim e não ver o meu pecado? Podia olhar para mim e não ver tudo o que eu tinha feito? De imediato, eu me senti inundada pela consciência do meu pecado e da minha vergonha. Eram como roupas desconfortáveis que me cobriam. Eu senti o julgamento de Deus e, ao mesmo tempo, a atração do Espírito Santo. Eu voltei-me para John, que estava cantando. Apontei para as palavras e perguntei: Isso aqui é verdade? Deus pode olhar para mim e não ver quem eu sou? John garantiu que era verdade, sem fazer a mínima ideia do que estava passando na minha mente. Eu comecei a ouvir uma voz que eu sempre havia imaginado que fosse da minha consciência. Eu não suporto olhar para você. Eu não sabia o motivo. Eu não estava revestida de Cristo. Estava coberta de pecados e mundanidade. E essa percepção foi aumentando até eu sentir uma espécie de estranho medo. Era como se fosse uma batalha na minha alma. Depois do café e daquele estudo, John e eu caminhamos durante algumas horas pelo campus e ele compartilhou as suas boas novas comigo.
Então foi pela primeira vez que eu consegui compreendê-las de fato. Todas as peças começaram a se encaixar. A minha vida foi a minha vida inteira parecia ter caminhado para aquele momento. Foi algo tão intenso, eu senti que eu não podia esperar nem mais um segundo. Então eu interrompi o John e disse: "É isso que eu quero. O que eu preciso fazer? É de uma Bíblia que eu preciso ter? É preciso acender algumas velas? Me diz." Depois de John se certificar de que eu compreendi inteiramente o que estava fazendo, ele orou comigo e eu senti como se um peso de 200 quilos tivesse saído dos meus ombros. Eu corri até meu quarto, no dormitório, e eu passei boa parte daquela noite procurando na Bíblia os livros de Paulo, pois João havia citado as palavras dele com frequência. E eu tinha certeza de que era um livro específico, então eu fiquei imaginando que Paulo fosse um dos 12 primeiros discípulos. Na manhã seguinte, enquanto eu arrumava a cama, Deus me mostrou claramente que John seria o meu marido. Na época, não foi algo muito dramático. Na época, não foi algo muito dramático. Eu gostava dele, afinal ele havia compartilhado o evangelho comigo e salvo a minha vida. No entanto, sempre havia me sentido atraída por homens errados, por motivos errados. E John era possivelmente o primeiro homem certo que entrava na minha vida. Enquanto Deus estava trabalhando em mim, também estava falando com John. Pouco mais de um mês depois, ele me pediu em casamento. Eu tinha certeza de que o nosso casamento seria uma bênção. A certeza era tanta, aliás, que eu não me dei o trabalho de prestar atenção aos conselhos que nós recebemos no curso de noivos. Os conselhos desse tipo só eram necessários para os pobres casais que não tinham sido unidos por Deus. Não se aplicava a nós. Era bem provável que jamais tivéssemos problema, apenas alguns meses depois de nos casarmos. Porém, os conflitos vieram à tona. A visão do homem perfeito. O fato é que eu tinha, por assim dizer, uma espécie de visão. De lá para cá, eu descobri que é algo bastante comum no caso das mulheres recém-casadas. Era a visão do homem perfeito. Esse homem da minha visão era bastante parecido com John, mas agia de uma forma completamente diferente. Foi então nesse período, como uma jovem recém-casada, que eu descobri meu propósito e minha vocação de vida. Eu havia sido escolhida a dedo e colocada na vida do John para transformá-lo de quem ele era no presente para a imagem do homem da minha visão. Uma nova, uma nova e crucial unção veio sobre a minha vida para cumprir essa tarefa surpreendente. Sem fazer esforço, eu consegui enxergar cada um dos defeitos do meu marido. No início, tentei até persuadi-lo gentilmente, mas quando isso não deu certo, minhas táticas se tornaram mais intensivas. Eu tinha que guiá-lo rumo ao homem perfeito. No entanto, John, ele não estava colaborando nesse processo. Na verdade, estava até mesmo resistindo. Como pode? Ele tinha suas próprias visões, que por acaso incluíam a minha transformação. Foi então que as brigas começaram a valer. Eu estava tentando mudar John e ele estava tentando me mudar. O nosso casamento se transformou em um campo de batalha entre duas pessoas temperamentais. Faíscas voavam enquanto o ferro tentava afiar o ferro. As nossas batalhas também revelaram algo mais meu respeito. John e eu tínhamos abordagens bem diferentes ao conflito. John atacava os problemas e eu atacava as pessoas. Então, esse homem maravilhoso que tinha me levado ao Senhor agora era problema meu e eu não estava jogando limpo. Se John me magoava, eu castigava. Eu xingava, eu não perdoava. Não lhe dava afeto e quebrava as coisas. Vocês se lembram, né, do prato que voou pela janela lá no começo do livro? Eu queria magoá-lo porque ele havia me magoado. O que ele fazia não vem ao caso. John me magoava e eu o julgava. Eu queria afastá-lo do meu coração na tentativa inútil de me proteger de outros ataques. Por exemplo, quando ele fazia algo que me aborrecia demais, eu chamava de idiota e usava outros adjetivos ainda mais piores. Em minha mente, se eu o ridicularizasse como idiota, eu não teria que lidar com ele naquela área específica. Ao usar nomes feios para ele, eu desqualificava ou depreciava sua opinião. Não lhe dava afeto nem perdão porque eu havia julgado e considerado indigno do meu amor, da minha atenção ou do meu perdão.
A parte mais triste é que, se esses incidentes se acumulavam, deixavam de ser rejeição em áreas isoladas. Então, nós passávamos a rejeitar a pessoa como um indivíduo. Julgamos os outros para tentar justificar nosso rancor, a nossa raiva deles. Julgue as ações, não julgue os corações. Em Mateus 5, de 21 a 22, diz assim: Vocês ouviram que foi dito aos antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado a julgamento. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mais uma vez, Jesus aqui está estabelecendo um paralelo entre homicídio e ódio. O seu objetivo era mostrar a nós que, debaixo da lei de Moisés e do sistema terreno de justiça, homicídios são passionais de julgamento, são passíveis de julgamento. Em seguida, Jesus apresenta a perspectiva de Deus. Aquele que se ira sem motivo corre risco de ser julgado. Convém lembrar novamente que temos permissão de nos irar quando há uma causa, mas não de ser destrutivas ou punitivas. Em seguida, Jesus mostra a progressão e dá um exemplo prático. Sobre a lei judaica, chamar o irmão de racá coloca a pessoa em risco de prestar contas ao conselho das autoridades. Sobre a lei do reino, chamar alguém de louco a coloca mais perto de ser das chamas do inferno. Para captar essa dinâmica, nós temos que entender essa palavra que é usada. Alguns comentários trazem a seguinte explicação: Rakai é um termo que expressa desprezo. Significa seu sujeito vazio. Refere-se a alguém sem juízo. Rakai, então, podia ser usado de modo brando para fazer alguém recobrar o juízo. Considerava que o comportamento do indivíduo era insensato. O termo foi usado dessa maneira por Jesus, Tiago e Paulo. Quando vinha de um coração cheio de raiva, maldade ou mentira, porém, era uma afronta à pessoa. E esse tipo de comentário tornava os israelitas passíveis de disciplinas do sinédrio por insultar um compatriota. O termo tolo, em contrapartida, não se referia a alguém desprovido de juízo, mas a alguém desprovido de graça. Era maldoso e nascido do ódio. Considerava o outro não apenas desprezível e indigno de honra, mas também vil e indigno de amor. Atacava a condição espiritual dessa pessoa e, assim, alguém abandonado por Deus. Diante disso, é fácil entender por que o indivíduo que chama seu irmão de tolo se torna passivo de julgamento divino, pois ele próprio se coloca na posição de juiz do outro e não apenas de suas ações. Uma coisa é dizer que alguém agiu de modo insensato, outra, bem diferente, é dizer que ele foi rejeitado por Deus e é irredimível. O clamor da justiça. Por que então nós temos tanta facilidade de julgar e tanta dificuldade de não fazer isso? Para começar, como seres humanos criados por Deus, temos o desejo inato de ver aquilo que é certo prevalecer. A nossa parte redimida clama para que a justiça seja feita. Deus, nosso Pai, compreende isso, e foi Ele quem criou e definiu o modelo para o nosso sistema judicial. Nomeiem juízes oficiais para cada uma das tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Deuteronômio 16:18. Deus, então, ele sabe onde há duas pessoas ou mais há potencial de conflito. Também sabe que se ambos os lados permanecem irredutíveis e pensam que estão certos, portanto, se toma as providências necessárias para lidar com essa situação. Os filhos de Israel haviam acabado de sair da escravidão do Egito, onde muitos mesmo, provavelmente tinham visto desavenças sendo resolvidas por meio de violência e intimidação. Ainda não contavam com um modelo sustentável de resolução de conflitos. E não é essa a situação da maioria de nós? Havia passado a vida toda no Egito, sujeito às regras, aos estatutos, e agora eles procuravam viver debaixo da nuvem da proteção e da presença de Deus. No entanto, o nosso Deus é santo e justo, é amoroso e temível. Em nada se assemelha a imagens de pedras e ídolos que eles tinham como deuses antes de encontrar o único e verdadeiro Deus. Como nosso Deus, nós precisamos servir em espírito, com nosso Deus, nós precisamos servir em espírito e em verdade.
Então Deus instrui Moisés por meio do seu sogro Jetro: escolha dentre os povos homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Êxodo 18, 21. Para que esses homens fossem considerados capazes, primeiro eles tinham que temer a Deus, se mostrar confiáveis e não ter interesse em se beneficiar em benefício próprio pelo seu cargo. Eles deviam então ser nomeados como responsáveis pelas diferentes divisões do povo. O Senhor Deus honrava essas nomeações ao colocar suas mãos sobre a vida do juiz. Sempre que Deus levantava um juiz, estava com ele em sabedoria e proteção. Debaixo da antiga aliança, Deus provia uma sabedoria e revelava sua vontade por meio das estruturas contidas desses juízes. Eu creio que ele colocava uma porção de seu espírito nesses juízes, para que eles pudessem entender as leis, os estatutos e ter o entendimento necessário para julgar o povo de uma forma imparcial. Em João 14, 16, 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Então, debaixo da nova aliança, não temos mais as ordens constituídas dos juízes, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A luta para não julgar. Ainda lutamos continuamente para não julgar as outras pessoas. Nós gostamos de colocar tudo em caixas bem organizadas. Quando sabemos o que cabe em cada compartimento, nós sentimos ainda mais seguras de modo semelhante aos fariseus. Lembro-me de ser atormentada em pensamentos por uma situação que ocorreu quando eu ainda estava no início da minha caminhada com Cristo. Eu não conseguia categorizar os acontecimentos de maneira nenhuma. Conhecíamos um casal cristão que atuava no ministério. Esposa e marido viajavam, trabalhavam juntos, davam testemunho público de que tinham sido unidos por Deus. Eu tinha a oportunidade de passar algum tempo com ambos e senti que os dois amavam a Deus e as pessoas de todo o coração. Então, de repente, porém, surgiram vários rumores desagradáveis a respeito desse casal. E antes que nos dessemos conta, os dois estavam bem no meio de um processo de divórcio. Não houve adultério. Ao que parece, simplesmente faltava compatibilidade ao esse casal. Eu perdi o chão. Eu estava lidando com dificuldades em meu casamento. Eu confiava que Deus nos ajudaria a resolver esses conflitos, pois ele nos havia nos unido. E esse casal, que dizia também ter sido unido por Deus, desistiu do casamento e em pouco tempo a esposa se casou com outra pessoa. A minha confiança de que Deus poderia fazer algo no meu casamento foi terrivelmente abalada. O meu impulso foi encontrar algum tipo de defeito desse casal. Se eu conseguisse desqualificá-los, eu poderia estremecer-me dentro de uma caixa e eu poderia espremê-los lá. Afinal, eu sabia das passagens nas Escrituras que justificavam o meu posicionamento. A Bíblia diz que quem se divorcia por algum motivo que não seja adultério, a infidelidade no casamento, no entanto, não podia se separar. No entanto, não me parecia apropriado usar esse rótulo para esse casal. Eu os amava, eu queria compreender o que havia acontecido, mas não fazia sentido algum para mim aquilo. Sem citar os nomes, eu descrevi o tumulto em meu coração para um pastor sábio e piedoso. Eu preparei-me então para uma longa e profunda explicação bíblica. Esse é um caso difícil. Que bom que não precisa julgá-lo. Em vez disso, ele suspirou assim para mim. No mesmo instante, eu senti que o peso da situação foi removido de mim. As suas palavras simples me libertaram de seu fardo. Ele tinha razão. Eu havia permitido que Satanás investisse meu coração para que eu julgasse outras pessoas e duvidasse da fidelidade de Deus em relação a mim. Eu estava comparando o meu casamento com o deles e limitando Deus naquilo que ele poderia fazer no meu relacionamento com John. Nesse caso, eu não estava julgando por ira, mas por medo. Vários anos atrás, John e eu levamos um grupo de jovens para a ilha de Trindade, no Caribe, onde nós trabalhamos com uma igreja local e demos testemunho nas ruas e nas casas. Isso foi logo depois dos escândalos desse casal.
E nós ouvimos de todos os lados questionamentos sobre a integridade desses homens. A princípio, isso me incomodou, mas a certa altura, algo me ocorreu. Espere um pouco. A Jean e o Jim não têm nenhuma relação com o que estamos pregando. Então eu pude responder sem hesitar. Esses homens não morreram por nossos pecados. Jesus morreu por nós. Esses homens não morreram por nossos pecados. Foi Jesus que morreu por nós. Eles não têm nada a ver com aquilo que estamos dizendo. Pare de inventar desculpas. Muitas vezes nós julgamos outras pessoas para reduzir a pressão que nós mesmos sentimos. Quando eu brigava com John, era extremamente dura com ele. Mas sabe com quem eu era mais dura? Comigo. Eu atacava John para me justificar e me desviar a atenção dos meus defeitos. Se eu pudesse mostrar claramente que ele era imperfeito, eu não me sentiria tão mal na minha imperfeição. Romanos 2, de 3 a 4 diz: Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Embora vivemos em uma cultura que nos programou para julgar, devemos dar ouvido à admoestação de Paulo para os cristãos se comportarem de uma forma diferente. Em 1 Coríntios 6, de 5 a 7, ele diz: Digo isso para envergonhá-los. Caso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos, mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro, e isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Observe que ainda não é permitido julgar desavenças, mas Paulo incentivou a igreja a escolher membros sábios para evitar que causas pudessem ser apresentadas em tribunais pagãos, não constituídos por crentes. O seu maior desejo, contudo, era que nem sequer houvesse alguma discussão entre os cristãos. Então era preferível que sofresse as injustiças cometidas pelos outros irmãos do que forçarem a garantir os seus direitos próprios. O problema do orgulho. Provérbios 13, 3 diz: O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O meu orgulho muitas vezes me impede de ceder, mesmo quando eu sabia que estava errada. Se o orgulho é solo fértil para brigas, a humildade é o ventre do qual se desenvolve a reconciliação. Sempre que eu me humilho, eu vejo cura e perdão. Há muitas maneiras de nos humilharmos, mas julgar as outras pessoas não é uma delas. Quando nós julgamos os outros, não estamos nos rebaixando, mas sim exaltando como se fôssemos superiores quanto à posição, à percepção ou à inteligência. O melhor testemunho que podemos dar é caminhar em amor e perdão, sem impor nossos direitos sobre as outras pessoas. Isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo intervenha a nosso favor, então nós possamos nos arrepender disso. No capítulo seguinte, nós vamos abordar uma questão que precisa ser resolvida no nosso íntimo. E é tentador acreditar que estamos sendo julgadas. Eu peço a Deus que você experimente a libertação em todas as áreas da sua vida e que você seja livre de julgamento. Romanos 14, 10 fala: Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Vamos orar. Pai querido, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Arrependo-me de ceder às pressões de cair na armadilha do julgamento e julgando outras pessoas. Perdoe-me, purifica-me, liberta-me de todas as áreas da vida em que essa conduta me colocou debaixo do seu julgamento ou dos julgamentos humanos. Humilho-me e arrependo-me do meu orgulho e da minha insensatez. Somente a sua misericórdia pode triunfar sobre qualquer julgamento. E eu peço humildemente que a sua misericórdia cubra os meus erros e abra os meus olhos. Eu desejo a verdade e não as suspeitas. Eu desejo o temor santo do Senhor e não o medo das pessoas. Faça a luz da sua verdade brilhar sobre todas as áreas de escuridão dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém.